Fala galera, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta depois de muito tempo e o Senhor tem me direcionado a voltar a gravar alguns vídeos aqui para vocês, então queria te pedir para você me ajudar compartilhando esse vídeo e indicando o canal para algum amigo seu, curtindo, seguindo as redes sociais, porque cara, isso dá uma diferença enorme e ajuda e também me incentiva, porque a real intenção disso tudo é alcançar pessoas para Jesus. Na verdade, o vídeo de hoje é mais uma conversa, algo que eu tenho refletido, algo que o Senhor tem me ensinado muito. Não fiz um roteiro ou algo específico, mas eu queria conversar com vocês a respeito do evangelho de fato. Eu fiquei refletindo e pensando nesses últimos dias, porque o Senhor tem me ensinado muito sobre o que é de fato viver o evangelho, o que é de fato viver para Cristo, porque eu preciso ser sincero e dizer para vocês que talvez eu não viva hoje o melhor momento da minha vida, digamos assim, mas assim como todos eu tenho enfrentado diversas lutas espirituais, psicológicas e físicas, enfim, e cara, todas essas coisas, todas essas questões me levaram a ter sobre mim, em certo momento, um certo pensamento de: Senhor, por que passar por todas essas coisas? Se eu vivo este evangelho, se eu vivo para o Senhor todos os dias, por que é que eu então passo por essas coisas? Foi então que eu percebi que esse pensamento que estava sobre mim era um pensamento de quem se achava justo diante de Deus. E vamos lá, eu quero tentar trazer vocês aqui para o meu raciocínio que, sabe, por que é que de alguma forma nós nos acharíamos justos diante do Senhor, sabe? Assim, nós muitas vezes o servimos, o buscamos, mas em troca de quê? Esse é o meu grande questionamento, porque nós vivemos muitas vezes um evangelho onde nós entendemos que nós o servimos, nós o buscamos e vamos para a igreja na expectativa de que o Senhor nos abençoe, ou na expectativa de que o Senhor faça algo por nós. E cara, isso não é errado, porque o Senhor é o nosso Pai e de fato Ele deseja nos abençoar, sabe? A Bíblia vai dizer que se até um pai humano deseja dar coisas boas para os seus filhos, imagine o nosso Pai Celestial que está no céu. Então assim, cara, sim, Deus é um Deus abençoador, mas quando nós trazemos isso para o centro do Evangelho em nossas vidas, nós nos tornamos errados, sabe, cara? Sabe, eu percebi que eu estava colocando grandes expectativas a respeito das coisas que aconteciam em minha vida, como trabalho, faculdade, relacionamentos, quando, na verdade, então o Senhor me mostrou que todas essas grandes expectativas não eram dele, eram apenas minhas. Vamos lá, eu quero te levar a entender o que de fato significa viver o Evangelho, sabe, meus irmãos? Viver o Evangelho não significa que nós passaremos por essas batalhas, por essas lutas e depois, no final de todas essas coisas, o Senhor, sei lá, nos dará um bom emprego ou nos dará uma boa casa. Sabe, a nossa recompensa por todas essas lutas será chegar um dia diante do Senhor e dizer: Pai, eu venci, pois o Senhor esteve comigo. Eu estou aqui hoje porque eu caminhei, batalhei a minha vida inteira com os olhos no Senhor. Sabe, o verdadeiro evangelho não é sobre buscar as coisas terrenas ou naturais, mas buscar as vontades do Pai. Sabe, em meio a todas essas coisas, o Senhor disse para mim: filho, pare de criar essas expectativas terrenas e passe a gerar esperanças eternas. Faça das suas expectativas as minhas expectativas a respeito de você. Sabe? Se nós passarmos pelas lutas e no final delas nós precisarmos recomeçar do zero e construir uma casa de volta, ou ter que batalhar para conseguir um emprego de volta, sabe? Amém! Porque no final dessas coisas, se nós estivermos mais perto do Senhor, isso nos bastará. O Evangelho é sobre não se importar mais com as coisas terrenas, mas olhar para o Senhor e dizer: Pai, eis-me aqui. Eu passo por todas essas coisas porque eu amo o Senhor. Eu decidi viver para o Senhor. Sabe, o Senhor tem me confrontado muito a respeito disso, porque, querendo ou não, nós muitas vezes, por vivermos uma vida dentro da igreja, nós achamos que de fato o Senhor tem entre aspas, a obrigação de nos dar algo em troca, quando na verdade aquilo que Ele poderia nos dar de mais precioso, de maior grandeza, Ele já fez por nós.
que é nos ter tornado filhos através da sua entrega na cruz. Então, sabe, o nosso maior presente, o maior presente da vida do cristão, o que deve nos motivar a viver uma vida de evangelho é Cristo e apenas Ele. Sabe, que nada tire os nossos olhos de Cristo. Sabe, se no final de todas essas coisas o Senhor quiser nos dar um carro, se o Senhor quiser nos dar um bom emprego, ou uma boa casa, ou sei lá, um bom casamento, amém. Sabe, porque o Senhor é bom e Ele fará isso por nós. Mas, e se não? E se não? Onde estará o nosso coração? Eu creio sim num Deus que restituiu todas as coisas para Jó. Mas, e se não? Onde estará o nosso coração? Será que nós ainda assim estaremos ansiando por essas coisas naturais? Ou será que a nossa alegria estará em conhecer a Cristo? Em passar por todas essas lutas, passar por todas essas batalhas com Cristo? E até para dar uma base bíblica para vocês, eu queria ler aqui com vocês 1 Coríntios no capítulo 4, onde Paulo vai falar a respeito dos apóstolos, sabe? Onde Paulo vai falar a respeito daqueles que desejam viver uma vida com Cristo. Ele diz assim: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, embora nada em minha consciência me acuse, e nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará a luz ao que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulhe em favor de um homem em detrimento do outro. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha? Como se assim não fosse? Vocês já têm tudo o que querem, já se tornaram ricos, chegaram a ser reis e sem nós. Como eu gostaria que vocês realmente fossem reis para que nós também reinássemos com vocês. Porque parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante dos anjos como de homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente. Não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora, nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Sabe, Paulo falou aqui para uma igreja que se encontrava orgulhosa. Eu entendo que aqui no sentido de que era uma igreja que estava bem estruturada, era uma igreja que tinha riquezas, era uma igreja que não era perseguida, mas sabe, era uma igreja que não estava em Cristo. Era uma igreja cega para os seus pecados. Era uma igreja que se encontrava como justificada diante de Deus. E sabe, meus irmãos, misericórdia, porque quem somos nós diante de Deus? Se hoje nós somos justificados, nós sabemos que não é por nossas obras. Se nós somos justificados é por aquilo que Cristo fez por nós. Que nós não venhamos nos esquecer de quem Cristo é. Sabe, que os nossos olhos estejam voltados para Ele. O Evangelho muitas das vezes nos levará, como Paulo disse, a ser perseguido, a ser amaldiçoado, mas em troca nós mostraremos ao mundo quem Cristo é. Se nós formos amaldiçoados, nós abençoaremos. Se formos caluniados, nós responderemos amavelmente, porque é para isso que Cristo nos chamou. O Senhor tem me mostrado que o Evangelho de Deus é sobre viver uma vida de espírito de mansidão e de servidão aos outros. Sabe, que quando nós enfrentarmos lutas, o Senhor venha nos encontrar dispostos a servir as pessoas. Quando nós estivermos com dificuldade, necessitando de ajuda, que o Senhor venha encontrar em nós um coração disposto a ajudar outras pessoas. Porque o Evangelho
não é e nunca se tratará de nós, mas sobre falar de quem Cristo é. Eu espero que esse vídeo tenha feito algum sentido para vocês, porque o Senhor tem me levado a refletir muito sobre tudo isso, sobre o que de fato é o Evangelho, sobre o que de fato é viver uma vida para Ele, uma vida que muitas das vezes não será uma vida fácil ou uma vida tranquila, digamos assim, mas será uma vida com Cristo. E uau, nós teremos a Cristo, sabe? Que em meio às lutas que o mundo enfrentar, nós tenhamos a Cristo. E esse é o nosso maior presente. Não há nada que possa se comparar a Cristo. Que nós venhamos viver este Evangelho. Um Evangelho cujas nossas vidas apontem para Cristo. Que as pessoas olhem para nós, enfrentando lutas e dificuldades, mas vejam uma pessoa cheia de Cristo. Uma pessoa carregada do amor dele, disposta a falar dele. Que o amor dele transborde em nós e através de nós. Meus irmãos, muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até aqui. Espero muito que esse vídeo tenha falado no seu coração. Aqui foi literalmente uma carta aberta para vocês, algo que eu tenho vivido, que o Senhor tem me ensinado e que eu espero de alguma forma que possa ter ajudado pelo menos um de vocês que está assistindo esse vídeo. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até aqui. Curta e compartilhe esse vídeo para algum amigo seu que talvez você saiba que precisa ver essa palavra. Muito obrigado e até o próximo vídeo.